Eu vou então convidar o Renan aqui para fechar o nosso dia. Eu sei que Renan já está por aqui. Oi, oi. Tô por aqui. Ai, grande prazer ter você aqui com a gente, Renan. Pronto, Obrigado, pastora. já vou passar a bola para você seguir. Tá Vai lá. bem. Então tá, gente. Primeiro, as pessoas ingressantes, né? Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Espero que esse tempo vocês vão ter aqui no Instituto de Arte seja proveitoso. E eu vou também tentar ser relativamente breve, um pouco porque eu não preparei muita coisa e vou improvisar aqui, mas também porque imagino que vocês já devam estar relativamente cansados ou com muita informação na cabeça e a gente ainda vai ter tempo para desenvolver, né, todas essas, para esmiuçar todas essas informações que vocês estão recebendo agora. Então, eu gostaria primeiro de me apresentar, né? Eu sou o Renan, do EPIC, que é o Escritório de Extensão, Pesquisa, Internacionalização e Cultura, e eu trabalho basicamente na área de pesquisa e internacionalização, que eu acho que são os campos aí em que o escritório atua fortemente com os programas de pós-graduação, né? Sobre internacionalização, acho que Lídia já fez uma apresentação muito boa e muito bem detalhada, então, se eventualmente vocês tiverem algumas dúvidas pontuais e específicas, vocês podem passar aqui no escritório ou me mandar e-mail para a gente conversar pessoalmente. A gente fica aqui no terceiro andar do prédio do Instituto de Artes, sala 316B, ao lado do Departamento de Artes Plásticas. Uma coisa que eu acho que é bem importante, assim, que Lídia colocou, são as especificidades que a gente encontra em cada edital de internacionalização, né? Cada possível edital de intercâmbio que venha a aparecer durante o tempo que vocês estão cursando mestrado ou doutorado. Esses editais e as instituições para quais que os formatam, eles costumam mesmo ter essa especificidade. Então, normalmente, sempre cada caso é um caso, e quanto mais vocês fizerem uma pesquisa prévia e vierem com essa pesquisa prévia de que para onde vocês querem ir, qual curso, qual linha, qual instituição, qual país, já nos ajuda muito a orientar um pouco esse universo de possibilidades que são os intercâmbios, as internacionalizações. Eu estimularia muito vocês a prestarem a bolsa da FAPESP, porque eu acho que atualmente é uma das possibilidades mais realistas mesmo de conseguir financiamento para se fazer um período internacional. E eu também acho que vale a pena, assim como o que Caio estava comentando sobre a baixa adesão ou a falta de tentativa de um grande número de pessoas de submeter os seus projetos por insegurança, por exemplo, para um doutorado sanduíche. Para a FAPESP, eu observo que aqui a gente tem vivenciado uma realidade parecida. A gente, infelizmente, ainda conta com um contingente baixo de bolsistas FAPESP no programa, no PPG Artes, pelo menos, foi onde eu levantei essa informação. Então, assim, fica o estímulo, o escritório pode dar algum suporte operacional, administrativo, se vocês tiverem dúvidas com relação à documentação e tudo mais, mas eu acho que a FAPESP é legal, primeiro pelo aporte material, né? A bolsa é um valor bem significativo diante dos valores da Bolsa CAPES, por exemplo. Na verdade, no doutorado, ela é mais que o dobro da Bolsa CAPES, fora o fato de ter uma reserva técnica, né? Você pode solicitar recursos extras, além dos recursos da Bolsa, para, por exemplo, fazer uma apresentação num congresso internacional, para comprar materiais que vão, enfim, ser utilizados na sua pesquisa. Então, eu gostaria muito de ver mais pessoas do PPG Artes com Bolsa FAPESP. Acho que seria muito interessante para todo mundo. Estimulo que vocês que estão ingressando tentem encarar esse processo de enviar mesmo. E, enfim, isso abre muitas portas, inclusive
a da internacionalização. Um outro ponto que eu acho que a gente tem uma conexão forte aqui com o EPIC e os programas é a verba PROAP, né? Que é uma verba que vem para o programa através da CAPES. Esse PROAP é uma sigla para Programa de Apoio à Pós-Graduação, e essa é uma verba que, enfim, que é disponibilizada às pesquisadoras, aos pesquisadores do programa, mediante determinados critérios, que eu vou tentar dar uma pequena detalhada aqui, e que essa verba possibilita a gente, na verdade, tanto o PPG Artes quanto o PPG Música prevêem 4 categorias, 4 modalidades em que se pode solicitar essa verba. A primeira delas é a ida a eventos, que eventualmente é o que a gente acaba mais financiando, né? Então, você ir até um evento apresentar os resultados da sua pesquisa, é possível você solicitar uma ajuda de custo através dessa verba para ir ao evento. Além da ida a eventos, a gente tem também publicações e outras atividades relacionadas à publicação, revisão, tradução, preparação de texto, enfim. A gente tem também trabalho de campo, eventualmente, se sua pesquisa prevê trabalho de campo no seu projeto de ingresso, e se isso é imprescindível para a realização dessa pesquisa, a gente prevê a possibilidade de oferecer uma ajuda de custo para vocês fazerem trabalho de campo. E, por último, o apoio a eventos aqui internos mesmo à universidade, né? Eventualmente trazer pessoas de fora para apresentarem, para fazer uma troca de conhecimentos aqui com a gente. Então, essas informações ainda elas estão no site. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu não sei muito bem como é que compartilha a tela. Encontrei aqui. Encontrou, Renan? Acho que sim. Boa. Ó, já tá, estamos vendo já. Estamos. Então, esse é a tela do próprio Instituto de Artes, né? Do site. Vocês estão vendo aqui, Instituto de Artes, Ensino, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Artes. Aí na aba Bolsas, Auxílios e Recursos, vocês têm essas informações. Vocês podem ver aqui a última chamada que a gente fez para esse recurso PROAP, que eu estou falando dele, que foi no segundo semestre de 2025, do dia 21 de agosto ao dia 3 de setembro. Normalmente, o que a gente tem feito no PPG Artes? O PPG Música tem trabalhado com fluxo contínuo. O PPG Artes tem organizado as solicitações, geralmente em 2 semanas, então são 2 semanas que vocês podem se organizar, juntar a documentação necessária, depois preencher um formulário de solicitação que a gente disponibiliza por esse período, e aí fazer, de fato, a solicitação. Nessa página também tem as modalidades de financiamento, a quais eu tinha feito referência, né? As modalidades relacionadas à publicação, tradução, revisão de texto, apoio à organização de eventos, apoio a docentes e discentes para participação em eventos e apoio à realização de pesquisa para discentes. Depois disso, eu queria apresentar para vocês um pouco aqui essa aba Tramitação PROAP, que é um pouco para a gente entender como é que funciona, né? É um processo que a gente tem tentado melhorar a cada semestre, e é um processo que envolve uma tramitação relativamente complexa, porque a própria CAPES solicita da gente uma prestação de contas e tudo mais, que é relativamente complexa. Então, esse é o nosso fluxograma aí, tá pequenininho, né? Da tramitação. É muito bom. Eu acho que vocês depois podem acessar para ver detalhadamente. Assim,
eu recomendo muito que vocês se familiarizem com esse procedimento todo, com essas informações que vão ajudando. Então, tá aqui, ó, vocês solicitantes preenchem o formulário semestral, que eu já vou apresentar, e aí o EPIC, que é esse escritório em que eu trabalho, organiza os pedidos e verifica a documentação comprobatória que é necessário que vocês anexem. Se essa documentação está certa, ou está tudo corretinho, o pedido vai para a comissão de análise julgar as propostas, né? Tem uma comissão de análise formada por representação docente, representação discente, com um apoio técnico-administrativo aqui do EPIC, que avalia essas propostas, muitas vezes, porque essa avaliação precisa ser feita, porque muitas vezes a gente não vai conseguir atender todas as solicitações, né? Às vezes é possível, às vezes não. De qualquer maneira, é preciso que haja uma avaliação para entender se aquele projeto, de fato, atende aos requisitos mínimos. Bom, uma vez feita a análise do mérito, o processo volta para o EPIC, que contata os solicitantes aprovados para o envio da documentação para a liberação de recursos, ou seja, uma nova rodada de envio de documentação, né? Porque agora a gente já começa a coletar uma documentação que vai ser necessária para que no futuro a coordenação do PPG Artes faça a prestação de contas junto à CAPES, que na verdade é quem detém esse recurso, né? E esse recurso ele só pode ser utilizado para fins muito específicos estabelecidos pela própria CAPES. Então, solicitantes enviam essa documentação. Se a documentação está completa, a coordenação transfere o recurso diretamente para a pessoa solicitante ou para o prestador de serviço. E após essa solicitação, que é utilizada, novamente é necessário um novo envio de documentos comprobatórios. É preciso que vocês comprovem, por exemplo, que foram a um evento através do certificado de apresentação do trabalho, através de um relatório, ou através de outros documentos comprobatórios que vocês podem julgar adequados. E aí sim a gente faz a prestação de contas com a CAPES e encerra o processo. É basicamente isso. Eu sei que é muita coisa, depois vocês podem olhar para isso com calma, enfim. E a gente mantém o canal aberto para conversar sobre isso tudo, que é muita coisa mesmo. Aqui eu vou apresentar agora, brevemente, a nossa chamada simplificada, talvez nem seja tão simplificada assim, mas a gente tem o cuidado de estabelecer, através desse documento, algumas regras. Ele é um documento de 9 páginas, como vocês podem ver. Ele também está disponível naquela página da pós-graduação. A gente está trabalhando na versão dele que vai ser publicada em breve nesse semestre, porque a cada semestre a gente vai aprendendo com a experiência do semestre que passou e melhorando um pouco. Então, é um documento bem no formato de edital, tem aqui finalidade, público-alvo e condições para participação, o prazo em que a chamada está aberta, as prioridades que a gente estabelece, para algumas pessoas tem prioridades, algumas pessoas, alguns órgãos têm prioridades nas solicitações. A gente é sempre na tentativa de deixar o processo todo o mais transparente possível, deixa aqui as informações de quanto tem disponível de recursos, do quanto veio de recurso da própria CAPES, quanto vai ser disponibilizado para um semestre, quanto vai ser disponibilizado para o outro semestre, quanto vai ser disponibilizado para docentes, quanto vai ser para discentes. Enfim, aqui detalhes sobre as modalidades, que eu já expliquei, mas aqui elas estão está bem mais depurado, bem mais detalhado, o que cada uma dessas 4 modalidades inclui. Requisitos e condições, aqui o link para o formulário. Classificação das propostas, aqui é mais ou menos a explicação do processo todo que eu mostrei para vocês, simplificado ali no fluxograma, liberação de verbas, a prestação de contas, um cronograma,
e as disposições gerais. Que mais? Vou aqui agora apresentar brevemente para vocês terem uma ideia como é que funciona o tal do formulário mesmo, né? Do formulário, que é o documento que vocês vão acessar quando forem fazer a solicitação das verbas. Então, é um formulário de Google, assim, que tem algumas solicitações de documentação, né? Nome completo, currículo Lattes, data da última atualização, área de concentração. É importante atentar para preencher essas informações todas de maneira bastante precisa, para que a gente consiga fazer a coisa andar direitinho depois. Uma coisa importante, solicitações sempre devem ser feitas através do e-mail Unesp, do login da Unesp, né? Não com outros e-mails que não sejam da Unesp, é imprescindível isso para a nossa organização interna. Outra coisa que a gente gosta muito de enfatizar é que vocês tomem cuidado de, especialmente aqui com os dados bancários, que preencham, né, direitinho, para que a gente não tenha o inconveniente de ir fazer o depósito e cair em outra conta, ter algum problema de ter que, enfim, isso pode até inviabilizar, se preencher erroneamente, pode até inviabilizar a chegada do recurso até vocês. Enfim, qual a solicitação, qual o item a ser financiado. Aqui a gente vai pedir mais algumas especificações, né? Qual é o evento, o lugar onde é o evento, como será a sua participação. É preciso, claro, quando você vai submeter um pedido para um evento, já ter o aceite do evento, né? Porque a gente não tem como liberar o recurso sem saber se de fato a pessoa já está apta a apresentar. Enfim, é um processo que a gente tem tentado organizar e melhorar. É um pouco chatinho às vezes, mas acho que tem funcionado. Eu até ia mostrar aqui, só para terminar, as solicitações que foram atendidas, solicitações deferidas, deixa eu ver aqui. Solicitações deferidas do último semestre, ó. Foram umas tantas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tem bastante solicitação atendida, então acho que... essas são só do ano de 2025, né? Do Também segundo temos, semestre. 24, 23, 22, segundo semestre de 2025, que é, na verdade, o primeiro semestre do custeio de 2025, né? A maioria é participação em eventos, como vocês podem observar. Isso mesmo. Mas é isso, gente. Eu encerro por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer agora, mas também fica à vontade para passar aqui na sala 316B para a gente conversar pessoalmente. Vou gostar muito de conhecê-los. Até. Muitíssimo obrigada, Renan. Olha, gente, eu coloquei aqui no chat, né, o site da PROAP CAPES para vocês se familiarizarem com esse tipo de recurso, né, e com a argumentação dele. A professora Andréia também colocou aqui uma mensagem a respeito da verba que é destinada para o Prof. Artes, para o mestrado profissional em artes, e eu acho que é legal aqui, eu vou ler, tá? Então, para o Prof. Artes, há um recurso que vem para a rede, né? Porque vocês ouviram que o Prof. Artes é um programa em rede, né? Então, ele está sediado, né? O Prof. Artes do IA Unesp está aqui sediado no IA Unesp, mas tem conexão com os outros programas de outros lugares do Brasil. Professora Andréia, se quiser assumir aqui e conversar com a gente sobre isso também, por favor, fica à vontade. Enfim, mas aqui está a mensagem. Pronto, vai lá. Isso, não, só para concluir, o Prof. Artes, como ele é um mestrado em rede, né, então
existe a coordenação pedagógica nacional e a coordenação financeira também. A coordenação pedagógica, como eu comentei hoje de manhã, ela está na Federal de Uberlândia e a coordenação financeira está na Federal do Maranhão. Então, a CAPES destina uma verba, um valor anual para o Profarts, e aí a coordenação financeira, né, existe um plano de trabalho que foi aprovado pelo Conselho Gestor Nacional, e onde cada uma das IES tem um quantitativo, né, desse recurso aí para o ano. Então, nós estamos agora para esse ano de 2026, nós ainda vamos lançar, né, a chamada para, se alguém gostaria de se inscrever, assim, para poder solicitar esse recurso, então ainda não fizemos deste ano, estamos aguardando a liberação da coordenação financeira. Mas é isso. Opa, obrigada, Andréia. Então aí, ó, só para a gente terminar um pouquinho, eu queria só terminar de apresentar o Renan. Só terminar que o Renan, ele tem duas coisas que eu queria falar do Renan, que eu acho que é muito importante, assim, para vocês entenderem como a presença do Renan aqui é importante para a gente, né? Renan está em duas comissões aqui, do PPG Artes, a comissão de ingresso, permanência e apoio para pessoas refugiadas e a comissão para ingresso e permanência de pessoas indígenas. Olha, como o Bruno falou, essas comissões elas estão abertas à integração, então quem tiver interesse em integrar essas comissões é uma pessoa muito bem-vinda, tá bom? E Renan também é doutorando na área de antropologia, lá na USP, acho que é FEFELESH, né, Renan? FEFELESH USP. Então, só para vocês entenderem um pouquinho também quem que é o Renan. De resto, a gente continua à disposição. Amanhã a gente vai estar aqui de novo a partir das 10 horas para ouvir o professor Aloysio Fagerlandi. Professor Aloysio é da UFRJ, é da área de música, mas é coordenadora adjunto de área de artes. A área de artes, a coordenadoria da área de artes são as pessoas que são responsáveis por organizar o nosso sistema de pós-graduação em artes e estão vinculadas diretamente à CAPES. Então, vai ser muito importante a gente ouvir o professor Aloysio, que é atualmente coordenador adjunto da área de artes na CAPES. E ele especificamente uma pessoa voltada à coordenação do Prof. Artes. Então, é muito importante a gente participar amanhã também dessa conversa, e embora ele seja designado, né, tem essa atuação mais específica ao Prof. Artes, mas também ele congrega, né, a coordenadoria de pós-graduação junto à CAPES, junto com as pessoas que são da área das artes visuais, da área das artes cênicas. Então, existe aí uma articulação, né, de pessoas que formam essa coordenadoria da área e que vai ser muito importante para vocês terem também um contato com alguém que tem experiência, né, dentro dessa gestão, né, dos programas de pós-graduação em artes. Então, amanhã, às 10 horas, fora que ele é uma pessoa muito incrível, muito querida e generosa, então acho que é um contato muito maravilhoso mesmo, que vocês vão poder ter, assim. Depois, à tarde também é outro assunto importantíssimo, que é Plataforma Brasil, viu? Isso é muito importante para as nossas pesquisas. Então, também é uma conversa bem importante e que também a gente espera que vocês estejam presentes. Quarta e quinta são as apresentações de grupo de pesquisa, né? Quarta-feira vai ser o dia inteiro, grupos de pesquisa. Na quinta-feira, pela manhã, grupos de pesquisa novamente, e na quinta à tarde, a gente fecha toda a nossa programação com a palestra da professora Daniela Cardoso, viu? Que vai ser mediada pela Rosana, que é a nossa assessora técnica administrativa, e pela Pacor, que é uma doutoranda aqui das artes visuais, ambas integrantes da Comissão de Transidentidades. Vale muito a pena vocês participarem também.
o Gustavo deixou aqui uma última pergunta, e aí vai para a Andrea, porque os recursos referentes ao Profiart citados possuem solicitações específicas, assim como o PPG Artes, né, que a gente designa essa verba para participação em evento, publicação, organização de evento. E a última, trabalho de campo, né? Então ele está querendo saber se no Profiartes também tem essa especificidade. Sim, olá, Gustavo. No Profartes, como é um recurso novo, é o segundo ano que a gente está recebendo, né? Ficamos um bom tempo sem receber recurso da CAPES, mas agora é o segundo ano. Então, eles estão destinados, a princípio, a auxílio à participação de eventos, participação em eventos científicos, com apresentação, né, e publicação nos anais também. Mas nós vamos lançar as normativas e compartilhar com todos vocês também, inclusive para essa chamada aí, assim que a coordenação financeira der o aval, que a gente já pode lançar e a gente vai divulgar para todo mundo. Muito obrigada, muito obrigada. E é isso. A gente está aqui trabalhando para isso, para a gente poder atender e subsidiar a maior parte, pelo menos, dos projetos de vocês, né? Muito bem, então, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada, Renan, pela sua presença, viu? Sempre uma contribuição incrível aqui com a gente, muito obrigada mesmo pelo trabalho que você desenvolve aqui conosco. Muito obrigada, Caio, muito obrigada, Lídia, muito obrigada, André, muito obrigada, Bruno, Daiane, Rosana, que também estava aqui hoje, brigadíssima, gente, e até amanhã, tá? Tá, e a gente vai estar aqui de novo. Até amanhã. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? E qualquer dúvida, a gente está super à disposição. E outra coisa, pode espalhar. Só vai ter acesso à sala se tiver com e-mail institucional. Muito importante isso, gente. A gente está tentando evitar invasões. É muito desagradável. E aí a gente quer ver se a gente consegue, então, manter esse nosso contexto aqui um pouquinho preservado. Então, e-mail institucional, só que vocês precisam usar e-mail institucional para entrar aqui, tá bom? Nas salas, beleza? Tudo bem, é isso. Muito obrigada. Tchauzinho. Até mais, até amanhã. Valeu. Muito gostoso de ver a carinha de vocês, viu? Essa carinha de gente nova que está chegando, assim, coisa boa, bom demais. Isso que é o programa de pós-graduação, né? São vocês, né? É isso. E enfim, é isso. É isso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Até amanhã. Muito obrigada. Até. Prazer.